Para a nossa pauta de hoje, que é o seguinte, sobre sofrimento. Sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar, infelicidade, geralmente associada a coisas negativas. Diferente da purificação, que além da relação com higiene, também pode ser um ato ou um efeito de se livrar dos pecados, das máculas, uma espécie de purgação. Ao dito de que encontramos Deus no amor ou na dor. Mas será que precisamos sofrer para purificar? Nossos líderes religiosos estão aqui para falar sobre o tema. O sofrimento purifica? Você acredita? É sobre isso que a gente vai conversar com o padre, com o rabino. Ele tá escutando, não estava escutando, tudo bem? Tudo bem, Padre Juarez, como vai? Tá bom. É De assim, longe, né? Tudo olá, bem, longe, Rabino? tudo bem? Tudo Rabino bem. igual o japonês ele tá Sejam fazendo, muito né? bem-vindos. Ah, eu conheci. E ela chamando a gente Rabino e a gente lá numa papo e não Você sabe, Regina, você é responsável por uma amizade verdadeira entre um padre e um rabino que nasceu aqui. Eu achei Olha aí, o tá máximo. vendo? Eu não, o programa todo. Mulheres. Um dá até carona Você de moto pro outro. Você sabe que eu escutei muito na minha vida, Rabino, piada de padre e rabino. Então, as piadas tem várias. incontáveis, não dá para contar, mas outras são muito interessante, né? De padre e rabino. Sempre se usava muito essas piadas quando o padre e o rabino, sempre um contava, aí dependendo de quem conta, claro, de quem conta, aí quem sai melhor é o padre ou o rabino, né? Cadê o Alexandre? Alexandre Caldini Neto, que é espírita, ele também tá aqui já. Cadê? O Alexandre, nada que vem, né? Eu tô achando que o Alexandre... Essa é depois da segunda dose, lembra que foi combinado? Grande Alexandre. Em breve estará aqui conosco. Boa tarde. Escuta, eu ia hoje, eu estava esperando aqui o padre passar de moto me buscar, ele não veio. Vai lá. Ô, Alexandre, eu tô achando... A vaga é minha. A vaga da moto é minha. Eu tô achando que o Alexandre é só um avatar, que ele não existe. Porque olha, ele prometeu que vinha hoje e não veio. Ale. Prometeu depois da segunda dose. Já tomou a segunda dose, Alê? Aí, ó. Acabei de tomar. Graças a Deus. Então, no nosso próximo encontro, se você quiser e tiver disponibilidade, será muito bem-vindo aqui. Muito prazer, Regina. Estarei aí sim, novamente. Já estive uma vez, com o maior prazer vou novamente. Sim. Foi muito gostoso quando você veio, né? Eu gostei demais. Sempre é. Bom, a questão que se coloca hoje, a questão que se estabelece, o sofrimento purifica? Eu vou começar perguntando assim, na opinião de vocês, o que é sofrimento e o que é purificação? Quem quer responder primeiro? Estamos entre amigos, né? Vamos começar com o Alexandre. Grande Alexandre. Isso, Alexandre. O que é sofrimento e o que é purificação, na sua opinião, Alexandre? Regina, antes eu queria comentar que eu acho que o Rogério, da Nato Master, matou a pau. O que o Rogério falou para você agora há pouco? Sofrimento não purifica, mas ensina. Eu acho que ele sintetizou aí toda a compreensão. Sofrimento, Regina, acho que a gente teria que diferenciar duas coisas. Existe sofrimento físico, eu tô com uma dor de cabeça, por exemplo. Existe sofrimento moral. Angústia, culpa, remorso, tudo isso é outro tipo de sofrimento, né? E aí, já entrando no tema, né, eu acho que a gente confunde um pouco as coisas, Regina. A gente acha que o sofrimento purifica. E por achar isso, a pessoa às vezes se vergasteia, chicoteia, né, usa garrote, faz uma promessa que machuca o corpo, né? O entendimento do espiritismo é que não. O sofrimento em si não purifica, mas como bem disse o Rogério, ele nos auxilia. Um exemplo fácil de entender, Regina. Quando a gente está dormindo, qualquer um de nós, dormindo de lado, você está lá de lado na cama, de repente começa a doer o ombro, que o seu peso está sobre o ombro, o que você faz? Você vira de lado e dorme para o outro lado. É exatamente isso que acontece. A dor do sofrimento, ela em si, de nada vale, ela não purifica nada. Até porque tem gente que sofre muito e não se melhora. Tem gente que toma muita bebida, tem cirrose hepática e não muda, ou não é verdade, né? O que purifica, entre aspas, o que melhora o nosso comportamento é a nossa atitude. Então, o sofrimento tem sim sua função, como a dor do ombro quando a gente está dormindo, de falar, tá ruim, hein? Melhor você mudar. Aí quando a gente muda de comportamento, quando a gente muda o nosso modo de agir para com os outros, nosso modo de agir para com a gente mesmo, isso sim, entre aspas, purifica, melhora a nossa vida, porque a gente quis melhorar, não pela dor. E nem todo mundo precisa sofrer, então, né? Quem se modifica naturalmente, quem busca o bem, quem busca atuar de forma correta junto a seus irmãos, não vai sofrer. É por isso que uns sofrem mais do que outros. Aqueles que sofrem mais precisam ainda da batidinha ali para falar, vamos, cara, acorda, anda. Os outros já não precisam mais. Perfeito. Rabino e padre. Ambos foram citados, né? Indiretamente foram citados. Acho muito interessante, porque eu acho que nós vamos nos entender hoje aqui, porque realmente é um perigo muito grande você dizer que o sofrimento ele é purificador, porque senão você pode se tornar ou masoquista ou sádico.
né? Você vai querer, de repente, buscar o sofrimento para se purificar, ou então fazer com que o outro sofra para que ele possa se purificar, e até dizendo que esse é um jeito bom para a pessoa. Não, isso é bom para você, né? É bom para você, não. Aí seria até uma atitude sádica ou masoquista. Eu gosto muito de lembrar do sofrimento a partir daquilo que nós chamamos de crise. Eu acho que a maioria das pessoas sabe. Crise é um momento de sofrimento na vida da gente, e a crise vem de uma palavra grega, né, que é justamente o ato de crisolar o ouro. O ouro, quando é retirado das impurezas, quando é retirado da terra, ele tem que passar por um processo de crise, de crisolamento ali, que é justamente pegar o ouro misturado às impurezas, à terra, colocar num cadinho e você colocar fogo em cima. Esse fogo, ele faz com que o ouro passe por uma crise, está crisolando. E esse momento, ele separa o que é bom, o que é ruim, né? Então, a crise que a gente passa, o sofrimento, aliás, o sofrimento que a gente passa, a gente geralmente chama de crise. Crise como que quase que a gente estivesse purificando, não é purificar, como se a gente estivesse separando o ouro das impurezas. E é interessante lembrar, o Alexandre lembrou, a questão do sofrimento. O sofrimento é inerente ao ser humano, nós todos sofremos. E o sofrimento está muito ligado à questão do limite nosso, do limite. O que é o sofrimento? Esse é o meu limite, É interessante a gente falar sobre o sofrimento, que uma das pessoas que mais se debruçou sobre o sofrimento foi um neuropsiquiatra alemão, judeu também, sempre judeu, né? Nunca vi, chamado Viktor Frankl, né? Sim. Viktor Frankl. Sobrevivente do Holocausto. Passou por 4 campos de concentração, Auschwitz, e ele escreveu muito sobre, o primeiro livro dele, Em Busca do Sentido. Sim. E ele dizia que a gente deve buscar sentido no sofrimento. É interessante, porque o Viktor Frankl, ele é da 3ª escola vienense de psiquiatria. Freud, Adler e depois Viktor Frankl, né? E ele é excepcional. Eu acho que todo mundo tinha a obrigação de ler alguma coisa do Viktor Frankl, que é impressionante, porque ele, como o Alexandre fala, não é que o sofrimento purifica, é o sentido, mas você busca o sentido no sofrimento. E uma coisa impressionante desse judeu chamado Viktor Frankl, ele dizia, completamente diferente de Freud, que era a espiritualidade, não religião, a espiritualidade que faz a gente encontrar sentido no sofrimento. Rabino. Eu acho maravilhoso tudo que foi falado até agora, e a visão do judaísmo, da Kabbalah milenar, é que a vida é uma escola. Nós precisamos aprender com ela constantemente. E o conceito da purificação, quer dizer que eu estou puro, eu tomei banho, agora estou limpo, eu estou puro? Não, a purificação vem da palavra tahor, e o impuro é tamé. Tamé vem de timtum, que é um bloqueio. É um bloqueio espiritual. Então o ser humano, através do seu livre-arbítrio, através de suas ações negativas, ele gera uma impureza. Um bloqueio. Um bloqueio espiritual. E através dos testes da vida e dos sinais, muitas vezes, que geram um desconforto, uma dor, eu não gosto de falar sofrimento, eu falo dor. Porque o sofrimento é uma palavra muito forte. A pessoa que deixa a dor virar sofrimento, ela perde a esperança. Exato. E você não pode perder a esperança. Uma vez na seca do Nordeste, um pai queria motivar os filhos, falou, a gente tem farinha, pegou 3 sacos de areia, colocou no teto. A gente tem farinha, qualquer coisa, situação apertar, a gente vai comer. Os filhos sobreviveram, o pai morreu, porque ele sabia que era areia. Os filhos continuaram com a esperança. Então, a minha pergunta, o que é sofrimento, o que é purificação? Então, o Rabino não trabalha com a palavra sofrimento. Eu não trabalho, o judaísmo não usa essa palavra. Aliás, dores, testes e adversidades que vão te levar até a pureza, que é se conscientizar de que esse teste, essa dificuldade, ela é benéfica para você. Meu Deus, ela vai fazer mas você o Franklin evoluir, passou Regina. por 4 campos de concentração. Sim. Saiu de lá, escreveu um livro onde ele traz para o mundo a logoterapia, que ajuda as pessoas a encontrarem um sentido dentro dos testes e dos desafios. Porque Deus é bom. Deus é a bondade infinita. É a luz infinita, igual a Kabbalah escreve. Então ele quer que você cresça. Só que para você crescer, o personal trainer, tenho certeza que ele te causa dor. Ele não te causa dor? Sim. Faz mais 2, faz mais 3. Dói, mas é aí que você vai chegar
no plano que você mesmo desenhou com ele, que é o seu status ideal. Então, eu acho que a purificação, ela é, na verdade, a conscientização de que tudo o que acontece conosco nesse corredor chamado vida é benéfico e vai fazer a gente chegar até onde a gente precisa chegar. Eu conversei com um empresário que quebrou 7 vezes, Geraldo Rufino, não sei se ele já esteve aqui, ele recicla caminhões, a empresa dele hoje é a maior recicladora de caminhões da América Latina, ele quebrou 7 vezes. A última vez que ele quebrou, ele ficou devendo milhões de reais. Hoje ele já é o CEO da JR, que fatura 50 milhões de reais por ano. Mas ele me contou, Rabino, nos momentos que eu mais aprendi foi nas minhas quebras, foi nas minhas caídas. Foi nesse momento que, quer dizer, esse cenário de impureza se transformou em pureza na minha vida. Desbloqueou. Desbloqueou. Por isso que em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, a gente põe mel, maçã com mel. Isso. Porque o mel é doce, mas o mel vem da abelha. A abelha que é um animal impuro, nós não comemos a abelha, ninguém vai na cantina, uma abelha milanesa, não. Mas o mel que sai dela é puro. Então isso representa o quê? A sua missão é transformar a impureza em pureza, que é a doçura do mel. Agora, vou precisar sair 1 minuto. Ah, meu Deus, começou. Já está atrapalhando. Daqui a pouco vem a menina. Conversa, daqui a pouco vem a Carol, que é a menina. Já vem. Você viu que você foi citado? Você foi citar. Nossa enquete. Vamos ver o pessoal de casa. Você acredita, essa foi a pergunta, você acredita que o sofrimento purifica? Não está ganhando por 72%. Não purifica. E que purifica 28%. Você sabe que você tem, Obrigada, a gente tem que ter uma atenção muito grande nas palavras do Rabino. Ele falou 2 coisas muito interessantes aqui, que eu acho muito importante. A gente tem que ter atenção, porque ele fala algumas coisas que a gente precisa. Primeiro ele fala uma coisa, e realmente, no Antigo Testamento, né, você não encontra a palavra sofrimento. É interessante isso. O judeu não trabalha, o judaísmo não trabalha com sofrimento. Com a palavra sofrimento. E é interessante que, geralmente, quando o Antigo Testamento, nas traduções das Bíblias em português, quando quer se referir ao sofrimento, chama de mal. O mal. Então é interessante. Se você pode pegar a sua Bíblia aí, e ver no Antigo Testamento, a gente não Rabino, nós cristãos não chamamos mais Antigo Testamento. Usamos hoje o termo Primeiro Testamento. Né? Porque o antigo dá a impressão que o antigo... Desde quando que mudou a nomenclatura? Eu não sabia. Não se usa hoje os teólogos, os estudiosos... Primeiro Testamento. Primeiro Testamento, porque o Antigo Testamento dá a impressão de que aquilo passou. Não passou. Em desuso. Não passou. E Jesus nunca quis que o Primeiro Testamento passasse. Jesus falava, eu não vim para abolir a lei, eu vim para dar cumprimento, né? Muito interessante. Mais interessante que, então, é sempre... E talvez, Rabino... E aí o Alexandre não sei se você concorda, esse jeito da gente ver na Bíblia, todas as vezes que no Primeiro Testamento se referia ao sofrimento como mal, talvez nós tenhamos visto que a doença, a situação... A injustiça. Isso seria tipo um castigo. Isso. Uma coisa, né? Talvez, então, isso o que fez? Fez que a gente tivesse uma compreensão errada justamente do sofrimento. Porque nós não podemos considerar o sofrimento como algo ruim, porque nós estaríamos dizendo que aquele que mais sofreu, que é Jesus, né, não teve sentido. Então nós o cristianismo busca sentido justamente no sofrimento de Cristo na cruz. Ali para nós há um sentido. Aquilo que Victor Frankl falava, né, justamente, nós olhamos. O Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica, chamada O Sentido do Sofrimento Cristão, que é interessante isso. Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente tem repulsa, né, do sofrimento. A gente quer distância. Mas a gente precisa entender o sentido que o sofrimento tem na vida da gente, porque na vida da gente todos nós sofremos. Sim. E ele dizia, e ele baseava justamente naquilo que Paulo falava numa carta aos Colossenses. Buscamos completar em nós aquilo que faltou à cruz de Cristo, ou seja, o sofrimento, o sentido cristão do sofrimento é esse. Nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, né? E esse sofrimento de Cristo que foi redentor, libertador, né? Ele também se faz em mim para que ele seja libertador. É uma comunhão.
justamente para que seja libertador e para que a gente busque sentido nisso, O Alexandre está levantando a mão para falar. Desculpa, Alexandre, Alexandre. ele fica em desvantagem, perdão, Alexandre. É bom isso que ele vem aqui, é bom fazer isso, mas ele vem. Eu tenho que eu tenho que, depois a gente vai ver um VT, o que os outros líderes religiosos pensam sobre esse tema, mas antes a gente vai ouvir o Alexandre. Diga, meu caro. Não, é apenas um comentário, né? Bom, 2 comentários, na verdade. Juarez, eu tive algum tempo atrás lá em Aparecida fazendo um documentário, né, sobre os peregrinos, foi maravilhoso. E conversei com o padre responsável pela Basílica. E perguntei exatamente isso, das pessoas andando de joelho ali, que para mim, como espírita, não faz nenhum sentido você estragar o seu corpo numa promessa. Sim. Ele me disse uma coisa muito interessante, ele falou, a gente não recomenda isso, a gente compreende que as pessoas façam isso, mas a gente orienta que não precisa do sacrifício do corpo. No nosso entendimento como espíritas, o corpo é um empréstimo que Deus nos dá para que nós usemos durante a encarnação para praticar o bem e progredir. Mais do que purificar, Regina, para a gente é um progresso moral e um progresso intelectual, para isso que nós estamos aqui. Não físico. É um instrumento para isso, né? Você usa o corpo na sua encarnação aqui. Mas eu queria ler um trechinho do que Kant fala. Qual é a origem do sofrimento, Regina? Uma das origens, tem um sofrimento que é de um tsunami, um terremoto, esse é externo, não tem muito que você possa fazer, mas tem que lidar com isso e usar a sua inteligência para sair da situação. Ou seja, tem uma função. Mas o sofrimento moral, olha o que Kant fala, ele falando da paixão. Ele diz o seguinte, a paixão é uma inclinação emocional violenta, capaz de dominar completamente a conduta humana, afastando-a da escolha racional. Ou seja, as paixões são, em grande medida, a origem do nosso sofrimento. Quando eu odeio, o Espiritismo fala em 2 usinas de sofrimento, na verdade, a vaidade e o egoísmo, mas o ciúme e a inveja, né? Quanto a gente sofre, Regina e amigos, pelo ciúme, pela inveja, né? Coisa que está no nosso controle. Se a gente conseguir raciocinar sem a paixão, como diz Kant, raciocinar, precisa ter a tranquilidade para isso, a gente não precisa sofrer. O Espiritismo não prega o sofrimento. Ele explica, como foi bem dito aí, que a gente pode aprender com a dificuldade. Eu vou mudar, como rabino, vou mudar o nome. A gente vai aprender com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. É para isso que existe, mas não precisa sofrer. E mais ainda, só mais um ponto. Por favor. Que é o espírito também pergunta assim, mas eu não vou intervir na dor do meu cunhado, da minha irmã, do meu chefe, do meu subordinado, porque é o karma da pessoa, ele precisa passar por isso. Não, coisa nenhuma. O Espiritismo diz o seguinte, você sim pode e deve minorar o sofrimento alheio, assim como o seu próprio. Talvez aquilo que você faça pelo outro seja exatamente o que ele ou ela precisa para mudar de comportamento. E às vezes o que eu faço pelo outro, eu também posso e devo fazer por mim, né? Seguramente, sempre, né? Você está doente, vai ao médico. Está com espinho. Exato. Agora sim, vamos ver o que outros líderes religiosos pensam sobre esse tema. Boa tarde, Regina. O meu abraço também para cada um de vocês que está neste painel. Olá, meu nome é Cláudio Recumini, sou sacerdote umbandista. Eu sou Enel Rara da Seitonoye, feliz e honrado de estar aqui no programa Mulheres. A pergunta de hoje ela é muito desafiadora. Será que sofrimento nos purifica? Eu particularmente não concordo, né? Não concordo que quanto mais a pessoa sofra, melhor o espírito dela ficará melhor. Eu vejo que o sofrimento, as mazelas, as doenças, a depressão, isso é algo específico de cada um e que eu tenho, a minha visão é uma pessoa que ela tem uma melhor conexão com a espiritualidade, uma pessoa que recebe informações como os umbandistas recebem, ele tem uma melhor capacidade de solucionar as suas dificuldades, tem uma melhor clareza para que ele possa tomar as suas decisões e não parar de sofrer. Então, sofrimento, no meu pensar, não purifica a alma, não enobrece a alma. Biblicamente falando, e é por isso que eu estou aqui para responder a pergunta a partir da Bíblia, a partir do que creem os evangélicos, nenhum sofrimento é capaz de purificar os nossos erros. Por exemplo, se você bate no seu cônjuge, se você agride seu cônjuge, ou se você chama o seu amigo, sua amiga de tolo, de tola, de burra, você ofende outra pessoa, o que é que poderia apagar isto? 10 cestas básicas? Doar todo o seu dinheiro para os pobres? Não. A Bíblia diz que existe apenas uma coisa que nos purifica de todo pecado.
que é o sangue de Jesus derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. A Bíblia é clara, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é sofrimento, não é nada que eu possa fazer que apaga aquilo que eu fiz de errado. Isso me liberta. O que é que eu tenho que fazer para apagar o que eu fiz de errado? Nada. Só o sangue de Jesus, quando reconheço que eu preciso do perdão dele. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sofrimento só é curado por uma coisa: pelo sangue de Jesus. Mas este Jesus que morreu por você na cruz, também é aquele que tem o poder de correr para você e ajudar você a atravessar qualquer sofrimento que você tenha. Porque esse sofrimento vai fazer você depender dele. O sofrimento pode funcionar como um alarme para indicar que alguma coisa não está certa. Ou seja, meu modo de pensar, de falar, de agir estão errados. Sendo assim, o sofrimento então pode levar uma pessoa a refletir: por que estou sofrendo tanto, meu Deus? E muitos encontram então no sofrimento os erros cometidos, como maltratar pessoas, prejudicá-las, de criticar a tudo e a todos, de não ajudar quando poderia estar ajudando. E o sofrimento faz com que a pessoa tome a decisão de começar a viver de maneira mais generosa, mais grata e mais em harmonia com todas as pessoas. E olha só o que a Seitione nos ensina: que os vários sofrimentos confinados no interior do coração, tais como tristezas, insatisfações, ressentimentos e etc., são eliminados em forma de doenças. Mas, se o sofrimento não levar a pessoa à reflexão e a tomar atitude no sentido de reconciliar, de amar, de agradecer e de viver de auxílio mútuo, auxiliando uns aos outros, o sofrimento pode aumentar e não purificar. E eu aprendi na Seitione que o que purifica é a conscientização de que nós somos filhos de Deus perfeito. O perdão, a reconciliação verdadeira, o amor puro manifestado purifica. Mas até agora, tudo o que foi dito foi com relação ao sofrimento evitável, por conta da minha consciência, por conta da minha fé, por conta da minha conduta. E aquele sofrimento que vem e a gente não sabe por que veio? Uma fatalidade, uma doença, uma bala perdida, coisas que a gente vê todos os dias acontecer ao nosso redor. Vai ficar no ar. Sabia. Ok. Sabia. Fica quieto, Rabino. Ok. Não, Ok. já venho. Preciso ir. Cadê? Não, é porque tem uns sofrimentos, umas coisas que acontecem na vida da gente, na vida dos outros, que você fala, mas Rabino, me perdoe. Rabino, me perdoe. Regina, sente aqui. E eu queria justamente levantar uma questão muito importante. O Alexandre, o espírita, foi brilhante quando ele citou que o corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Em um dos depoimentos da tela... Mas peraí, não vai vir nenhum merchan ainda não. Não, fique sossegado, fique sossegado. Os depoimentos da tela foram também muito interessantes. E o padre colocou alguns pontos que eu vou agora esclarecer sobre um conceito da Kabbalah. Kol de avid rahmaná letav avid. Tudo que Deus faz é bom. Muitas vezes nós não entendemos o motivo. É um remédio amargo, mas que o doente precisava tomar. Por isso que eu não uso a palavra sofrimento, eu uso a palavra dor, desconforto, porque vem do desbloqueio. Os metais nobres, ouro, prata, cobre, bronze, se tem algum tipo de impureza, então existe um bloqueio na energia daquele metal. Então ele não vai conseguir, as pessoas não vão conseguir extrair dele o que ele tem de melhor. Então a nossa missão é parar de perguntar o porquê e sim tentar entender o que esse cenário tem a me ensinar. Porque eu fui visitar um doente recentemente e eu fui brincar um pouquinho com ele para descontrair. Eu falei, olha, eu estou vendo coisas boas. Ele, o que você está vendo? Você nem é médico? Eu falei, estou vendo aqui que o gráfico está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Se tivesse reto, não tem vida. Estava morto. Estava morto, você não estaria conversando comigo. Aí ele deu risada. Falei, os altos e baixos da vida é que transformam ela em uma vida significativa. Essa é a beleza da vida. É o caminho. É o caminho. É o caminho. Então, essa é a visão, essa é a fé vivenciada pelo judaísmo. Eu até gosto de contar, o Steve Jobs, que foi um empresário de sucesso,
Ele, no começo da sua carreira, Nossa. o sócio, quando ele abriu a Apple, o sócio falou A, ele falou B, mandaram ele embora. E aí ele precisou... Foi fazer curso de caligrafia. Exatamente, ele ficou em casa 6 meses, sem fazer nada, só que a leveza de um novo começo fez ele abrir outras 2 novas empresas, a Next e a Pixar. E no final a Apple comprou a Next, ele voltou para a Apple como dono de mais outras 2 novas empresas, casado com filhos. Ele falou, a minha demissão da Apple naquele momento foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Era necessário para o meu crescimento, para impurezas transformar em pureza. Alexandre queria falar alguma coisa? Consegui ver de rabo de olho, eu acho. Sim, não, voltando um pouco à sua pergunta original, né? Por que a gente sofre coisas que a gente fala, mas aconteceu? Vamos pegar de novo, por exemplo, o tsunami, né? Ninguém é culpado por um tsunami, eu acho, né? O Espiritismo explica o seguinte, causa e efeito. Ou também a terceira lei de Newton, né? Há uma força gerada, há uma força contrária na mesma intensidade na outra direção. O que quer dizer isso? Nós espíritas, assim como a maioria da humanidade, somos reencarnacionistas, né? E o que se acredita no Espiritismo? Às vezes, primeiro tem coisas que você sabe que está sofrendo porque você pisou na bola agora mesmo. Se eu bebo demais, fico com cirrose hepática, de quem eu vou reclamar, senão de mim mesmo, né? Mas tem coisas que você fala, não é possível. Por que eu nasci com essa doença, nasci desse jeito, eu tenho esse problema? O Espiritismo explica que, como nós estamos reencarnando várias vezes, talvez alguma coisa que nós tenhamos feito em outras encarnações e não conseguimos corrigir isso naquele momento, volta conosco para nos ensinar. Não é, como foi bem dito aqui, não é punição divina. Deus, no raciocínio do Espiritismo, não é uma pessoa passional que pune. Deus é a inteligência suprema e que nos permite, ou seja, é ensinamento, né? Seria a didática divina e não a punição divina, né? Então a gente volta, às vezes, Gina, com um travo muito sério. Vamos pegar um exemplo, a pessoa volta com uma disfunção sexual qualquer. Puxa, que horror, que péssimo. Será que isso não é a seu favor? Será que você não tem uma trajetória de devassidão terrível, que foi muito ruim para você e para tanta gente? Fala assim, peraí, vamos segurar esse sujeito aqui para que ele consiga ter tranquilidade e perceber outras coisas na vida, né? Então a gente deveria sempre, como foi bem dito pelo Rabino, compreender que o que Deus nos oferece é a oportunidade de aprendizado, né? Às vezes a gente não compreende por quê, mas seguramente se existe Deus, é justo e a gente devia agir tentando melhorar isso. O Dalai Lama, se não me engano, Regina, fala uma coisa muito interessante. Ele fala, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Exatamente. Né? Essa frase é maravilhosa. Eu acho interessante, essa pergunta que você fez, geralmente ela ocorre em todos nós, quando a gente às vezes precisamos, ele deu o exemplo do tsunami, meu Deus, por que Deus permite? Ou então quando nós vemos uma pessoa que morre por causa de uma doença muito grave, por que Deus permitiu? É uma maneira muito simplista de culpar a Deus, né? Eu achei interessante, eu vou usar umas categorias filosóficas aqui, usando mais... Ah lá, não é possível que você... Eu vou terminar de falar assim, lá. Tá vendo? Aqui, usando muito Aristóteles e São Tomás, claro. Deus é a causa primária de tudo. Ou seja, Deus é a causa primária de tudo. As outras coisas que acontecem, que nós falamos, são causas secundárias. Eu vou dar um exemplo bem ralé mesmo. Ora, Deus é a causa primária de toda a criação, de tudo que foi feito, das leis da natureza, é a causa primária. O que acontece depois, chamado causas segundas, ou secundárias, não podem ser atribuídas a Deus. Um exemplo bem ralé que eu estou dizendo é o seguinte, Deus fez a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei, né? A lei da gravidade. Ora, ela me mantém de pé e andando. Se eu tropeçar e cair, eu não posso culpar a Deus que fez a lei da gravidade, porque o meu tombo e o meu tropeço foi uma causa segunda, uma causa secundária. Então, eu estou fazendo a distinção do tsunami. O tsunami é interessante. O tsunami segue uma lei da natureza, e Deus criou essas leis da natureza, né? Agora, existem outras causas secundárias, desequilíbrio do clima, de repente uma situação adversa de uma tempestade. Isso são causas secundárias. Então nós não podemos, de repente, de uma forma muito simplista, dizer Deus está me fazendo sofrer, porque senão eu vou voltar naquele Deus que não existe. Esse Deus não existe. Deus que pune, Deus que castiga. Deus que fica lá como Gargamel, vendo o que vai fazer com os Smurfs, né? Esse Deus não existe. Esse Deus foi um Deus criado à nossa imagem e semelhança.
Nós é que somos assim, nós queremos ver o sofrimento, nós queremos ver, temos inveja, temos... Isso é do humano. Isso é do humano. Então nós não podemos antropomorfizar Deus. Então é importante isso. A gente tem... Então, é muito importante a gente fazer. Existem as causas primárias, que são aquilo que Deus criou para que o mundo pudesse se desenvolver. E as causas secundárias, que é aquilo que depende de nós. Muitas das coisas que fazem com que nós soframos dependem das causas secundárias. Pronto! Fala, Celeste. A Celeste que tem que falar agora. A riqueza do diálogo sobre o tema é justamente a diversidade de opiniões. Então vamos acompanhar agora o depoimento de um dos maiores filósofos do nosso país, Luiz Felipe Pondé. É verdade. Olha, muitas religiões pensam que o sofrimento purifica, né? Isso é muito comum. Eu não acho exatamente que o sofrimento purifica, mas eu acho que o sofrimento forma em alguma medida, né? Se você é uma pessoa que nunca sofreu, você provavelmente fica um pouco infantil. O sofrimento ajuda a formar o caráter. Isso não significa que o sofrimento é bom e que você tem que procurá-lo, porque inclusive não precisa procurar, porque ele vai te achar. Então eu não diria que o sofrimento purifica, mas eu diria que o sofrimento sim é um fator importante na formação do caráter e na experiência de vida. Contra um Mundo Melhor é a publicação mais recente do Pondé, aqui disponível em todas as livrarias. Esse é um dos grandes filósofos, é verdade. Seguramente pela internet você também consegue. Olha, o livro está lindo, exemplar. mas essa calça do Pondé é muito feia. Olha a calça. Olha que calça feia. Eu fui olhar Deus, porque Pondé. Eu não tinha reparado. Olha lá, feia, né? É um jeans. Não, mas um jeans com água sanitária, passando água sanitária. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Infelizmente a conversa já está chegando ao final, mas lembre-se que, olha, foi citado aqui karma, foi citado Deus que pune, tudo isso a gente já tratou aqui. Tivemos a honra de conversar sobre esses assuntos aqui no nosso programa, nas nossas redes. Você consegue recuperar e acessar tudo que foi dito. A enquete que deu, deixa eu ver. Cadê a Apareceu, enquete? eu não vi. Ah lá. Quanto que está dando, padre? Quem enxerga? Você acredita que o sofrimento purifica? Não. Quanto? 74%. É mais ou menos igual ao que a gente 26%. falou. Né? Mostrei o livro do Pondé, vou mostrar o livro do Rabino. Obrigado. E essa brochura linda, linda, linda. Essa brochura aqui maravilhosa. O que é essa brochura aqui, Rabino? Estamos se aproximando do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. E todos os anos eu escrevo poesias, histórias inspiradoras sobre o Ano Novo. Vai ser dia... Que dia, Rabino? Vai começar, vai ser 7 e 8 de setembro. 7 e 8 de setembro, atenção, Ano Novo Judaico. Ano Novo Judaico. Começa no dia 6 à noite. À noite. E a gente vai fala até... o quê? São 2 dias completos. E como que a gente vai falar para você? Shana Tová. Shana Tová. Umetuká, um ano bom e doce para todos nós. E quais são as obrigações nestes dias? É um dia de reflexão, tem a simbologia, maçã com mel, a romã, cabeça de peixe. Cada alimento é um símbolo para reflexão através do poder da fala e a força da oração. E tem o toque do shofar, que é um alarme para a gente acordar para a vida. É um dia mágico. Muito bonito, é um dia mágico. E vai ser feriado, né? Na feriado religioso. Não, é feriado. E também feriado nacional. Vai dar feriado. Exatamente, vai 7 de setembro. Olha aí, beleza. As redes, podemos começar com o Rabino? Isso. As redes do Rabino, obrigado, por gentileza. Regina, é um prazer sempre estar junto com vocês. Todo nosso. Padre, o querido Alexandre. O meu Instagram é Rav Sani, R-A-V-S-A-N de navio Y, ou Rabino Sani, Sani é S-A-N de navio Y. Podem nos seguir e compartilhar o nosso conteúdo motivacional. Perfeito. Alexandre, suas redes, por gentileza, meu querido. 3 segundos, rapidinho, só dizer as vacinas contra o sofrimento, Regina, que acho que é importante. Ninguém quer sofrer, né? Eu diria o seguinte: vigiai e orai, que Jesus disse, né? Sobretudo vigiai, mais que orar, olhe o que você está fazendo. Segundo, que está lá no Templo de Delfos há 2.500 anos, conhece-te a ti mesmo. Quando eu me avalio e consigo me modificar, obviamente eu sofrerei menos. E por fim, o que Jesus também disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, hajamos, né? Nos conheçamos e hajamos para modificar. Minhas redes sociais, @AlexCaldini no Instagram. E eu queria só lembrar também, Regina, que estamos começando agora, neste mês que vem, o mês Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Um tema muito importante, que eu gostaria que nós todos, religiosos e não religiosos, estivéssemos atentos a isso, ajudar. Hoje no Brasil morre 12 mil pessoas, se não me engano, por ano de suicídio, mais um tanto que tenta suicídio. É um drama enorme e dá para evitar.
Muito obrigado, Regina. Alexandre, sinta-se à vontade, caso queira e possa, para estar presente aqui conosco no nosso próximo encontro. A gente não aceita mais esse negócio de... Fique à vontade se quiser participar por Skype também. O importante é a troca de ideia. Fica à vontade nada, Regina. Fica à vontade não. Pode vir aqui. Não. Ai, padre. As redes do padre, eu queria por favor, muito que vocês pudessem... Queria só te elogiar, porque eu fiz questão de falar isso no ar, Regina. Eu recebi um depoimento essa semana. Qual que é a sua paróquia? Assunção de Nossa E Senhora. do lado tem uma escola. Do lado tem um colégio, Tem um menino, um filho, quer dizer, hoje ele é um aluno meu, casou faz pouco tempo, e ele viu que nós estamos aparecendo juntos, ele viu o seu programa, Regina, que tem uma audiência boa, e ele falou, puxa, Rabino, o padre é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu estudei nessa escola. Olha! E uma vez você estava ensinando alguma coisa relacionada ao cristianismo, e ele falou, mas eu sou judeu. E você falou para ele, continue sendo judeu. Viu? Isso me emocionou. Olha que bonito. Então, eu acho que esse quadro, é verdade, ele simboliza isso, o pluralismo das ideias. Verdade. Vocês estão de parabéns. Muito e essa é a obrigada. beleza da vida e transformar o mundo num lugar mais humano, cada um com a sua visão, com muito respeito e amor, que é o que o programa Mulher está promovendo através desse quadro. Amém. Agora esse quadro só é interessante pela presença de vocês. Obrigado. Viu? Muito E obrigado. hoje todo mundo concordou, hein? Até o filósofo. Pois é. Eu não falei as minhas redes sociais, você me botou... Não, eu quero que vocês me sigam, inscrevam no meu canal do YouTube, porque eu tenho uma coisa no meu canal do YouTube, eu fiz um desafio, eu quero ler a Bíblia inteirinha. Eu então, achei isso o máximo, todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia, calma lá, todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia, explico aquele capítulo e depois vou em alguns termos, alguns versículos mais complicadinhos e tal. Trago os textos, trago as palavras em hebraico, trago em grego, muita coisa da Bíblia está em grego. Então, todos os dias eu leio um capítulo, explico o capítulo e depois aprofundo no capítulo. A proposta é ler a Bíblia inteira. Nós já estamos no primeiro livro de Samuel, né? Mas tá lá tudo gravado, entra no meu canal do YouTube e faça comigo essa leitura da Bíblia inteirinha, lê a Bíblia inteira. E o endereço do canal é Padre Juarez. Padre Juarez. Vai lá e faça isso, se inscreva lá no canal, que é para a gente ler a Bíblia juntos. Nossos irmãos mais velhos na fé são os judeus, sabe? Nossos irmãos mais velhos. Sim. Na verdade, a gente vê os judeus como nossos irmãos mais velhos, né? E no céu não vai ter religião, gente. Não vai ter... Quando chegar no céu vai ser uma beleza, não vai ter religião, não vai ter mais Tomara nada que a gente disso. se encontre lá, né? Tomara, se tiver um programa de televisão lá, mulheres no céu. Olha, fico muito honrada e privilegiada por tê-los aqui conosco sempre. Prazer. Até o próximo encontro. Até breve. Até breve. E Shanatová. Shanatová, Shanatová, um ano bom, mais doce do que o mel para todos nós. Shanatová, olha, Shanatová. Muito obrigada, viu?